E aí, pessoal, tudo beleza? Quem aqui nunca se pegou viajando no tempo e imaginando como era a vida na Grécia Antiga? Histórias de deuses, monstros, guerreiros, filósofos, é de pirar a cabeça. E não é à toa que essa galera, mesmo há séculos atrás, ainda fascina a gente. Influenciam a gente até hoje, seja na cultura, na ciência, na arte. Então, preparei um vídeo especial para vocês, cheio de história. Hoje, vamos mergulhar de cabeça no mundo da Grécia Antiga. Mas pode esquecer aquele papo chato de documentário, viu? A parada aqui é outra. Vamos desvendar juntos 10 curiosidades incríveis sobre esse povo. Coisas que você provavelmente nunca ouviu falar na vida. Já deixa o like para dar aquela força, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nadinha. Bora lá voltar no tempo. Aposto que você já ouviu falar das Olimpíadas, né? Aquele mega evento esportivo que rola de 4 em 4 anos. Mas você sabia que essa tradição esportiva que a gente conhece hoje em dia veio lá da Grécia Antiga? Pois é, os primeiros Jogos Olímpicos aconteceram em 776 a.C., na cidade de Olímpia, e eram dedicados a ninguém menos que Zeus, o manda-chuva do Olimpo. E já que estamos falando da Grécia Antiga, esquece essa história de direitos iguais, viu? Só os homens podiam competir. E segura essa, eles competiam tudo pelado. Isso mesmo, nada de uniforme high-tech ou roupa de banho. A nudez era a regra, mostrando a força, a liberdade e a beleza do corpo. Mas não era só a nudez que causaria espanto hoje em dia. As mulheres, coitadas, não podiam nem assistir aos jogos. A punição? A morte. Imagina a treta se isso acontecesse hoje. Essa tradição, por mais absurda que pareça, durou mais de 1000 anos. Até que, em 393 d.C., com o cristianismo bombando como religião oficial do Império Romano, os Jogos Olímpicos foram considerados um evento pagão e acabaram sendo extintos. E assim, os Jogos Olímpicos da Grécia Antiga, com toda a sua glória, bizarrices e polêmicas, ficaram para a história. É claro que hoje em dia a gente vê tudo diferente, né? Questão de esporte e igualdade, principalmente. Mas é sempre bom lembrar do passado para entender como chegamos até aqui, né? Você já deve ter ouvido falar que a democracia nasceu na Grécia Antiga, mais especificamente em Atenas, certo? E é verdade. A palavra democracia vem do grego demos, povo, e kratos, poder, ou seja, poder do povo. Parece familiar, né? Pois é, essa ideia revolucionária de que o povo deveria governar a si mesmo surgiu em Atenas lá pelo século V a.C. Mas calma lá, que a coisa não era tão simples assim. Apesar de ser considerada o berço da democracia, a versão ateniense tinha lá suas diferenças, e cada diferença, em relação ao que a gente entende por democracia hoje em dia. Segura essa bomba, apenas homens atenienses, maiores de 18 anos e nascidos em Atenas, podiam votar. É isso mesmo que você ouviu, mulheres, escravos, estrangeiros, esquece. Ninguém podia dar palpite nas decisões. Mas calma, nem tudo estava perdido. Apesar de todas as suas falhas e limitações, e eram muitas, a democracia ateniense foi um passo importante na história, abrindo caminho para os modelos de governo que a gente conhece hoje. Afinal, sair de um sistema onde o poder estava na mão de um rei ou de uma elite, para um sistema onde o povo tinha o poder de decidir, mesmo que esse povo fosse só uma parte da sociedade, já era um avanço e tanto, não acham? E é por isso que, mesmo com todas as suas contradições, a democracia ateniense ainda é considerada um marco na história. Ela plantou a sementinha da participação popular na política, uma sementinha que, com o tempo, germinou e se espalhou pelo mundo, inspirando outros povos a lutar por seus direitos e por uma sociedade mais justa. Se você já teve uma crise existencial, se perguntou sobre o sentido da vida, o motivo de estarmos aqui nesse planeta, pode agradecer aos gregos, mais especificamente aos filósofos da Grécia Antiga. Esses caras eram como detetives do conhecimento, buscando respostas para as grandes questões da humanidade. E quando digo grandes questões, não estou exagerando.
A Grécia Antiga era um celeiro de mentes brilhantes, e entre elas destacam-se nomes como Sócrates, Platão e Aristóteles, a Santíssima Trindade da filosofia ocidental. Esses caras dedicaram suas vidas a questionar, debater, argumentar e, acima de tudo, pensar. E o mais legal é que eles não se contentavam com respostas fáceis ou dogmas. Eles queriam ir fundo, entender a essência das coisas, desvendar os mistérios do universo e da própria existência humana. Sócrates, por exemplo, era famoso por sua lábia afiada, questionando tudo e todos. Ele acreditava que a sabedoria começava quando você admitia que não sabia de nada e, a partir daí, correr atrás do conhecimento. Platão, discípulo de Sócrates, foi outro gênio. Ele fundou a Academia de Atenas, considerada a primeira universidade do mundo ocidental, e deixou um monte de obras sobre política, ética, metafísica e muito mais. E é claro que não podemos esquecer de Aristóteles, aluno de Platão e um dos caras mais inteligentes de todos os tempos. O legal é que as ideias desses caras não ficaram no passado. Muito pelo contrário. Elas atravessaram os séculos e influenciaram profundamente o nosso jeito de pensar, questionar e entender o mundo. Quem nunca ouviu falar do cavalo de Troia, hein? Essa história de guerra, esperteza e traição é um clássico da mitologia grega. Mas e aí? Será que essa história é real ou pura invenção? Essa é uma pergunta que deixa historiadores e arqueólogos de cabelo em pé até hoje. A lenda do cavalo de Troia se passa durante a Guerra de Troia, um conflito épico entre os gregos e os troianos que, segundo a lenda, durou 10 anos. Os gregos, cansados de lutar sem sucesso, bolaram um plano ousado para invadir a cidade de Troia, construir um cavalo gigante de madeira e dar de presente para os troianos como símbolo de paz. Os troianos, inocentes, acreditaram na falsa rendição dos gregos, aceitaram o presente e levaram o cavalo para dentro da cidade. Mal sabiam eles que dentro do cavalo estavam escondidos os melhores guerreiros gregos, prontos para atacar. Durante a noite, enquanto os troianos comemoravam a vitória, os guerreiros gregos saíram de fininho do cavalo e abriram os portões da cidade para o resto do exército grego. E assim, com esperteza e um pouco de trapaça, os gregos conquistaram Troia, terminando a guerra. A história do cavalo de Troia ficou famosa na Ilíada, a obra-prima de Homero, um poeta grego que viveu por volta do século 8 a.C. Mas será que essa história é real? Alguns historiadores acreditam que a Guerra de Troia realmente aconteceu por volta do século 12 a.C., e que o cavalo de Troia pode ter sido uma invenção para representar algum tipo de estratégia militar usada pelos gregos. Verdade ou mito, o cavalo de Troia ainda fascina a gente, mostrando a importância da esperteza, da estratégia e, principalmente, de nunca subestimar o inimigo. Na Grécia Antiga, a galera levava a sério a opinião dos deuses. E não é para menos. Imagina só viver em um mundo cheio de deuses poderosos que podiam influenciar suas vidas a qualquer momento. Era de deixar qualquer um de cabelo em pé. E para saber o que os deuses estavam pensando, os gregos recorriam aos oráculos, lugares sagrados onde acreditava-se que os deuses se comunicavam com os mortais. E o mais famoso de todos os oráculos era o Oráculo de Delfos, dedicado ao deus Apolo, o deus da luz, da música, da profecia e, claro, da verdade. Localizado no alto de uma montanha, o Oráculo de Delfos atraía gente de todo canto da Grécia e até de outros países. Reis, generais, políticos, comerciantes, gente comum. Todo mundo queria saber o que o futuro reservava. E quem revelava as mensagens divinas eram as pitonisas, mulheres que atuavam como intermediárias entre os deuses e os mortais. Acreditava-se que as pitonisas entravam em transe, inspiradas por uns vapores que saíam de uma fenda na terra, e nesse estado, falavam umas coisas misteriosas que eram interpretadas pelos sacerdotes do templo. As profecias do Oráculo de Delfos eram famosas por serem ambíguas, ou seja, elas podiam ser interpretadas de diversas maneiras, o que aumentava ainda mais o mistério e a influência do oráculo. E não pense que era só gente comum que ia lá, não. Políticos e militares importantes também buscavam o conselho divino antes de tomar decisões importantes como começar uma guerra ou assinar um tratado de paz.
Imagina a responsabilidade da pitonisa, hein? O oráculo de Delfos era muito mais do que um lugar religioso. Era um centro de poder e influência, moldando decisões políticas, influenciando guerras e ditando costumes. Se você acha que estudar para o vestibular é difícil, imagina só na Grécia Antiga. Esquece essa história de escola para todos. Naquela época, a educação era para poucos. E quando digo poucos, estou falando dos filhos homens de cidadãos atenienses. Só eles tinham acesso à educação formal. As meninas, coitadas, ficavam de fora dessa. Em vez de aprender filosofia, matemática e história, elas aprendiam a cuidar da casa, tecer, cozinhar e outras tarefas domésticas. A sociedade acreditava que o papel da mulher era dentro de casa. Mas vamos voltar aos estudos dos meninos. A partir dos 7 anos de idade, os garotos atenienses começavam a sua jornada no mundo do conhecimento. Eles aprendiam a ler, escrever, contar e, claro, a declamar poemas épicos, como a Ilíada e a Odisseia. A educação física também era essencial, com aulas de ginástica, luta e corrida. Afinal, um bom cidadão ateniense deveria estar pronto para defender sua cidade. A partir dos 18 anos, os jovens atenienses entravam na Efébia, um período de 2 anos dedicado ao treinamento militar. Eles aprendiam a usar armas, lutar em grupo e bolar estratégias de guerra. A Efébia era como se fosse um serviço militar obrigatório, que preparava os jovens para defender Atenas. A educação na Grécia Antiga, apesar de restrita, era valorizada como um jeito de formar cidadãos completos, capazes de pensar, defender seus ideais e contribuir para a sociedade. Era um sistema que queria formar líderes, pensadores e guerreiros, moldando as mentes que construíram uma das civilizações mais importantes da história. Se você é daqueles que amam ir ao cinema ou assistir a uma peça de teatro, saiba que você tem muito a agradecer aos gregos. Eles foram os pioneiros nessa arte de contar histórias e emocionar plateias. Os teatros gregos eram muito mais do que lugares de entretenimento. Eles eram verdadeiros pontos de encontro, onde a galera se reunia para rir, chorar, refletir e se emocionar junto. Construídos ao ar livre, geralmente em encostas de montanhas, os teatros gregos impressionavam por sua grandeza e acústica impecável. Alguns deles, como o Teatro de Epidauro, podiam acomodar milhares de pessoas. Imaginem só a energia de uma multidão assistindo a uma peça emocionante sob o céu da Grécia. E por falar em peças emocionantes, os gregos eram feras em contar histórias que prendiam a atenção do público. As tragédias, como as escritas por Ésquilo, Sófocles e Eurípides, falavam sobre destino, culpa, justiça, colocando em cena heróis e deuses em situações extremas, que faziam o público questionar a moral e os valores da época. Já as comédias, como as de Aristófanes, eram famosas pelas críticas políticas e sociais, zombando de costumes, comportamentos e até de figuras públicas da época. O teatro grego era uma forma de arte completa, que misturava música, dança, poesia, interpretação e cenografia em espetáculos incríveis e memoráveis. As peças não apenas divertiam, mas também faziam o público refletir sobre questões importantes da vida em sociedade, como ética, moral, política e religião. Prepare-se para entrar em um mundo de deuses e deusas, mitos e lendas, porque a Grécia Antiga era o reino do politeísmo. Isso mesmo, os gregos não acreditavam em um único deus, mas em vários. E cada deus tinha sua própria personalidade, poderes, fraquezas e, claro, histórias para lá de interessantes. No topo do Monte Olimpo, a morada dos deuses, reinava Zeus, o poderoso deus do céu e do trovão. Com seus raios e trovões, Zeus comandava os céus e mantinha a ordem no universo. Ao seu lado estava Hera, sua esposa, e deusa do casamento, da família e dos partos. Hera, conhecida por sua beleza e ciúmes, era temida e respeitada por todos os deuses. E não para por aí. Tinha Poseidon, o deus dos mares, que com seu tridente poderoso causava tsunamis e terremotos. Hades, o deus do submundo, que reinava sobre o reino dos mortos. Afrodite, a deusa da beleza e do amor, que encantava a todos com sua beleza irresistível. Ares, o deus da guerra,
que representava a violência e a brutalidade dos combates. Atena, a deusa da sabedoria, da estratégia e das artes, que protegia Atenas e inspirava os guerreiros com sua inteligência. Apolo, deus da luz, das artes, da música e da profecia, que iluminava o mundo com sua beleza e sabedoria. Os deuses gregos, apesar de imortais e poderosos, eram retratados com características bem humanas. Eles se apaixonavam, sentiam ciúmes, brigavam entre si, cometiam erros e até mesmo se vingavam uns dos outros. Essa coisa de humanizar os deuses tornava a mitologia grega ainda mais legal e próxima da nossa realidade. E a religião, na Grécia Antiga, não era só sobre mitos e crenças. Ela estava em tudo, nas festas, nos jogos, nas decisões políticas, nas guerras e até nas coisas mais simples do dia a dia. Os gregos cultuavam seus deuses com oferendas, sacrifícios, orações e festivais, daqueles, buscando proteção e favores divinos. Enquanto Atenas brilhava com sua democracia e filosofia, Esparta era o oposto: disciplina militar e código de honra inabalável. Localizada na região da Lacônia, Esparta era uma cidade-estado única que respirava guerra e valorizava a força acima de tudo. Em Esparta, a vida era moldada desde o berço para criar guerreiros imbatíveis. Os bebês espartanos, ao nascerem, passavam por um controle de qualidade sinistro. Os que eram considerados fracos ou doentes eram abandonados à própria sorte. Os que passavam no teste iniciavam, ainda na infância, um treinamento militar brutal. A partir dos 7 anos de idade, os meninos espartanos deixavam suas famílias e ingressavam na Agogê, um sistema educacional que transformava meninos em soldados disciplinados e eficientes. Eles viviam em comunidade, sob regras rígidas, aprendiam a lutar, a suportar a dor, a sobreviver em condições extremas e a valorizar a lealdade a Esparta acima de tudo. As mulheres espartanas, ao contrário das atenienses, eram peças-chave na sociedade. Elas eram responsáveis por educar os filhos nos valores espartanos, cuidar da casa e manter a força da cidade enquanto os homens estavam em combate. As mulheres espartanas eram conhecidas por sua força física, coragem e independência. A sociedade espartana era extremamente rígida e hierarquizada, com leis e costumes que visavam manter a ordem e a disciplina. A vida em Esparta não era fácil, mas sua força militar e a bravura de seus guerreiros garantiram a ela um lugar de destaque na história da Grécia Antiga. Se você já correu uma maratona ou conhece alguém que encarou esse desafio, saiba que essa história veio da Grécia Antiga. A maratona, essa corrida de 42.195 quilômetros, tem tudo a ver com um evento histórico que marcou a Grécia Antiga, a Batalha de Maratona, em 490 a.C. Naquela época, a Grécia estava em guerra contra o poderoso Império Persa. Os persas, liderados pelo rei Dário I, invadiram a Grécia com um exército gigantesco, buscando vingança por derrotas anteriores. A Batalha de Maratona, que rolou nas planícies de Maratona, a uns 40 quilômetros de Atenas, foi um confronto épico entre os exércitos grego e persa. Os gregos, mesmo em menor número, lutaram com bravura e inteligência, conseguindo derrotar os persas e garantir a liberdade de Atenas. E é aqui que entra a lenda da maratona. Segundo a história, depois da vitória grega, um soldado ateniense chamado Feidípides foi escolhido para levar a notícia da vitória para Atenas. Ele correu 40 quilômetros sem parar, até chegar na cidade, exausto e quase morrendo. Ao chegar, ele só conseguiu dizer: "Alegrai-vos, atenienses, nós vencemos." E morreu. Essa história emocionante, que mistura heroísmo, sacrifício e determinação, inspirou a criação da maratona moderna, que se tornou uma das provas mais emblemáticas dos Jogos Olímpicos. A maratona, com sua longa distância e desafio extremo, é uma homenagem à coragem e à resistência dos guerreiros gregos que lutaram pela liberdade de sua terra. E a cada passo, a cada gota de suor, a cada quilômetro percorrido, os corredores de maratona de hoje honram a memória de Feidípides,
e celebram o espírito de superação que marcou a Grécia Antiga. E aí, gostaram de viajar no tempo com a gente e descobrir essas 10 curiosidades incríveis sobre a Grécia Antiga? Deu para ver que esse povo, mesmo vivendo há tanto tempo, deixou um legado e tanto pra gente, né? Das Olimpíadas à democracia, da filosofia ao teatro, a influência da Grécia Antiga está em todo canto. E aí, qual dessas curiosidades te deixou de boca aberta? Conta pra gente nos comentários. E não esquece de compartilhar esse vídeo com os amigos que também curtem história. Se você curtiu o vídeo, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo e ativa o sininho para receber as notificações. Valeu pela companhia, galera, e até a próxima aventura histórica.